Fala turma, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar de um dos temas que é da minha categoria favorita de investimentos, que quem já me acompanha sabe, que são os fundos imobiliários. Na aula de hoje eu vou explicar para vocês quais são os meus tipos preferidos de fundo imobiliário, ou por que eles são os preferidos. A gente vai fazer uma análise de cada um aqui ao vivo. Eu vou explicar um panorama geral do como que funciona, quais são as vantagens e desvantagens para você retomar esse tema. E eu gostei muito de fazer essa aula, não só porque o tema me cativa muito, mas porque é um tema que vocês escolheram, os meus seguidores escolheram, através de pesquisas no Facebook, no Instagram, no meu canal no Telegram, e todas as redes estão aqui embaixo na descrição para você participar. E esse tema de hoje ele é muito interessante para quem está querendo entrar no meio de fundos imobiliários, que apesar de ser uma categoria de renda variável, ela tem algumas vantagens em detrimento a ações, algumas vantagens em detrimento à renda fixa e, obviamente, algumas desvantagens também. E a aula de hoje ela vai ser dividida em 3 blocos. Primeiro bloco, eu vou fazer uma revisão bem rápida dos principais pontos-chave de um fundo imobiliário. Segundo bloco, eu vou explicar quais são as minhas principais categorias, as que eu mais gosto e o porquê eu gosto delas. E o terceiro bloco, a gente vai fazer a análise um a um de cada tipo de fundo imobiliário. Então, sem mais delongas, vamos lá. E eu começo perguntando para você, o quanto arriscado é investir em um fundo imobiliário? Ou qual que é o seu real risco ao investir nessa tão importante categoria de investimento? Se a gente colocasse aqui uma escala de risco, no qual no menor risco está a renda fixa, que é mais seguro, mais estável, e no outro extremo estão as ações, que é o mercado de renda variável mais arrojado, por assim dizer, o fundo imobiliário ele está no meio. E por que o fundo imobiliário está no meio entre renda fixa e ações? E você entender isso é uma das grandes chaves para você entender o fundo imobiliário como um todo. Vamos lá. É fácil entender o porquê ele é mais arriscado que renda fixa. Porque renda fixa, como o próprio nome diz, é fixa. Você sabe exatamente o quanto vai receber ou em função do quê, mas a expectativa de retorno é sempre positiva. Já os fundos imobiliários, eles são renda variável, logo ele tem um risco maior que a renda fixa. Mas por que o fundo imobiliário ele é mais seguro que as ações? Vamos pensar aqui comigo e esse pensamento do porquê ele tem esse risco menor te ajuda a entender realmente o diferencial dessa categoria de investimento e inclusive a lógica por trás de toda a rentabilidade. Vamos lá. O que gera a rentabilidade no longo prazo de uma ação? No curto prazo a gente sabe que é emocional, a gente sabe que tem fator de notícia, tem pessoa comprando em pânico, vendendo em pânico, enfim. Mas no longuíssimo prazo, o que reflete a cotação de uma ação, sem dúvida, é o resultado dela. Invariavelmente, no longo prazo, o preço de uma ação vai acompanhar o resultado dela. E é por isso que eu falo que preço não importa. O que importa é a geração de valor. Se a empresa está gerando valor, ela manteve os fundamentos, está gerando um bom resultado, está crescendo, o preço vai atrás. Beleza, Matheus? Entendi isso. No longo prazo, o que importa é o resultado da ação. E um fundo imobiliário, qual que é a geração de renda de um fundo imobiliário? O que de fato do fundo imobiliário vai para o seu bolso? Duas coisas. O aluguel. O aluguel que é na forma de dividendos. Todo mês, quase todos os fundos imobiliários te pagam aluguel. E esse aluguel na forma de dividendos vai para o seu bolso. E a outra forma de você rentabilizar é com a valorização do imóvel. Beleza? Então, uma ação é o resultado da empresa e o fundo imobiliário, de maneira majoritária, é o aluguel. Se você parar para pensar um pouquinho e prestar bastante atenção, o que é mais previsível? O próximo resultado do Itaú, da Lojas Renner, do Magazine Luiza ou o próximo aluguel? O que é mais previsível? O resultado de uma empresa no meio do varejo, de energia, até financeiro, ou que você vai receber o próximo aluguel que está contratuado por 5, 10 anos para frente? É óbvio que receber o aluguel é mais previsível. E tudo que é mais previsível tem menos risco. E o menor risco tem a ver com a previsibilidade, do retorno. Se eu não sei que aquilo vai acontecer, tem uma incerteza, tem um risco maior. Logo, se tem um risco maior, o retorno também é maior? Com certeza, o retorno também tende a ser maior. Só que o fundo imobiliário, na minha visão, tem um excelente balanço risco-retorno. Porque ele tem um risco menor que as ações e um retorno maior que a renda fixa. Logo, ele está no meio, mas com um excelente balanço risco-retorno para qualquer carteira de investimento, na minha visão, tanto conservador, quanto moderado, quanto agressivo. Lógico, o percentual depende, o percentual varia.
Só que essa grande vantagem do fundo imobiliário, ele tem uma maior previsibilidade do retorno, apesar sim de ser renda variável, gera um diferencial para ele como a minha categoria favorita de investimentos. Só que, cuidado, o fundo imobiliário também é renda variável. Se o imóvel de repente ficar vazio, se o imóvel depreciar, se os locatários saírem, sugestão aumentar a taxa, um monte de coisas oscilam em função do preço do fundo imobiliário. Só que ele é muito mais previsível e por ele ser mais previsível, ele tem um balanço risco-retorno otimizado. As ações têm um risco maior, esperam-se um retorno maior. A renda fixa tem um risco menor, espera-se um retorno menor. Só que esse balanço risco-retorno dos fundos imobiliários é um dos pontos que torna muito atrativo para mim. E só para a gente revisar algumas das vantagens principais de fundos imobiliários. Se você quer ver isso muito aprofundado, eu convido você a assistir uma aula aqui do canal, no qual eu explico bem destrinchado o que é um fundo imobiliário, como que ele funciona, um detalhe por detalhe em cima dessa categoria de investimento. Veja lá essa aula que vale muito a pena. E se você tem interesse nesse tipo de conteúdo e quer acompanhar o meu canal, eu convido você para se inscrever. Se inscrever é a melhor forma de você sempre ser notificado assim que eu postar um vídeo novo. Mas vamos lá. Principais vantagens para você investir em um fundo imobiliário, até comparando com um imóvel. Primeiro, pouco capital relativo para investir. Tem fundo imobiliário que você pode investir a partir de R$10, R$20, R$100 que seja. O valor nominal é relativamente baixo quando você compara, por exemplo, com um lote normal de ações, que é a partir de 100. Fundo imobiliário é de 1 em 1, e se você comparar com o próprio imóvel, é infinitamente menor. Você tem também a isenção de imposto de renda nos dividendos, que se você tem um imóvel que você aluga, ele pode cobrar até 27,5% em cima do aluguel. Liquidez e venda parcial, uma das maiores vantagens. Se você tem R$100 mil de fundo imobiliário e você quer vender 27.512, você vai conseguir vender 27.500. Você consegue sair exatamente com a quantidade que você quer. Diferente de um imóvel. Você tem um imóvel de R$400 mil, você precisa de 100. O que você faz? Tem que vender o imóvel inteiro. E muitas vezes você acaba vendendo por um valor menor. E a diversificação é um dos pontos principais. Eu trabalho para diminuir risco, para controlar o meu risco, e diversificar é uma das únicas maneiras gratuitas de você abaixar risco sem necessariamente mexer no retorno, talvez até aumentando o seu retorno. Porque você pode comprar fundo imobiliário de galpão logístico, laje corporativa, shopping, hospital, de papel, fundo de fundos, enfim. Você pode diversificar muito com pouco capital. E para quem tem imóvel próprio, isso daqui vai falar muito no âmago da pessoa. Usualmente são excelentes locatários. Quem aluga imóvel para particular sabe a dor de cabeça que é. Eventualmente você vai ter que atuar no imóvel, ter que trabalhar, o cara dá calote, ele atrasa, ele danifica o imóvel. Já em fundo imobiliário, os locatários usualmente são grandes empresas com grandes contratos, ou seja, a qualidade do locatário é muito alta. E aqui as duas principais vantagens. Uma, o pagamento de dividendos. Mensalmente vai cair aluguel na sua conta. Faça chuva ou faça sol, a menos que aconteça uma catástrofe, todo mês vai cair aluguel na sua conta no mesmo dia. E ele é um excelente gerador de renda passiva. O que é isso? Qual que é o nosso objetivo ao ser investidor? Ter liberdade financeira, que é o quê? Os nossos investimentos nos sustentarem de forma que eu não precise mais trabalhar, eu trabalho porque eu quero, e os meus investimentos me sustentem. E uma das formas de fazer isso é recebendo aluguel mensalmente. E o fundo imobiliário, por ele todo mês te pagar aluguel, cai na sua conta, é um excelente gerador de renda passiva. Ele atua muito bem nessa diretriz. E para quem está na fase de construção de patrimônio, ele também tem essa utilidade fundamental, que é o quê? Reinvestir o aluguel. Você pega o aluguel e você reinveste. Olha que legal, o fundo imobiliário ele serve para as duas fases da sua vida. A fase lá na frente, que é usufruir patrimônio. Você chegou no patrimônio que você quer e você quer começar a viver do rendimento dos seus investimentos. Ele funciona para isso, porque ele vai te pagar aluguel mensalmente. E se você está na fase de construir patrimônio, que deve ser a fase que você está já que está vendo essa aula, você vai pegar o aluguel, vai juntar com o seu aporte mensal e vai comprar mais ativos. Isso gera o efeito dos juros compostos. Você pega o que o fundo te pagou e você compra mais cotas. Logo, você se torna mais sócio sem tirar dinheiro do bolso. E é essa a ideia, se tornar cada vez mais e mais sócio do fundo imobiliário. Entenderam? Essas aqui são as principais vantagens, bem rápida, bem revisado, dos fundos imobiliários. Tomar um gole d'água. Não morrer aqui. E quais são as 4 categorias que existem de fundos imobiliários?
Tem fundos de tijolo, que são os fundos de renda, que tem de fato imóveis. Tem os fundos de papel, que compram os CRIs. Os fundos de fundos, que são fundos que têm outros fundos imobiliários. E os fundos de desenvolvimento, que são os fundos que constroem e vendem. E como essa aula de hoje eu vou falar dos meus favoritos, eu tenho 3 tipos de fundos imobiliários favoritos. E os 3 são fundos de tijolo. Os 3 são fundos que têm imóveis. E dentro dessas categorias de fundos de tijolos, eles podem ser galpões logísticos, shopping centers, lajes corporativas, faculdades, residenciais, hospitais. Tem uma série de imóveis que podem existir para você investir. Ou seja, quando você compra um fundo imobiliário de hospital, por exemplo, você é dono de um pedaço do imóvel do hospital. Quando você compra um fundo imobiliário de shopping center, você é dono de um pedaço de vários shopping centers ou de um shopping center. Você se torna sócio. Apesar do termo ser cotista, o termo técnico é cotista. Porém, o termo didático, você deve se encarar como sócio daquele empreendimento, sócio do imóvel. E dentro desses fundos imobiliários, os 3 que eu mais gosto são os fundos de lajes corporativas, galpões logísticos e shopping centers. E cada um deles por um motivo diferente. Cada um desses fundos tem vantagens e tem desvantagens, e eu vou destrinchar aqui um por um a minha visão do que eu acredito que é melhor e pior em cada um desses carinhas. O primeiro que eu gosto de falar é de lajes corporativas. Por que eu gosto dos fundos imobiliários de lajes corporativas? Primeiro, são imóveis de alta qualidade. O que é uma laje corporativa? Por exemplo, um prédio de escritório na Lapa, em São Paulo. São prédios que têm andares, são lajes, e cada laje pode ter um ou mais inquilinos. Mas a ideia desse tipo de imóvel é o seguinte: são imóveis que abordam consultorias, engenharias, advocacias, às vezes até empresas com a parte administrativa. Então, o imóvel tem que ter uma alta qualidade para receber esse pessoal. Ele tem que ter uma alta qualidade porque ele tem toda a apresentação dele. E uma das certas vantagens desses imóveis é que muitas vezes o prédio ele é vendido chamado no cru, ou seja, tem só a laje, não tem nada, e o próprio inquilino ele monta a laje. O próprio inquilino ele estrutura aquilo para ele. Ao inquilino estruturar aquilo no próprio imóvel, valoriza o imóvel. Tem essa valorização que a pessoa, o próprio inquilino, ele está construindo em cima da própria laje. E qual é a vantagem barra desvantagem desse imóvel? Ele tem um alto giro e uma fácil reposição. Isso é uma vantagem e uma desvantagem. Vamos entender o que isso quer dizer. Quando um escritório de advocacia, por exemplo, ou até uma indústria um pouco maior, pega uma laje corporativa em São Paulo, o que mantém ela nessa laje, tirando o contrato? O que mantém ela nessa laje? Provavelmente o preço e a qualidade do imóvel. Se abrir um outro prédio a 2 quarteirões dali ou um bairro do lado, ela simplesmente pega e muda se o imóvel for melhor e mais barato. Essa é a desvantagem do fundo de laje corporativa. É fácil essa troca, é fácil. Não tem tanta fidelização em relação ao próprio locatário. E às vezes, o próprio dono do fundo imobiliário ele não é dono do prédio inteiro. Ele tem uma parte do imóvel às vezes. Às vezes ele compra um andar, compra 3 andares, compra 30% do prédio. E nessa hora ele compete com o próprio prédio. Imagina um fundo imobiliário que comprou, por exemplo, num prédio de 10 andares, estou inventando aqui, sempre tem mais, ele comprou 5 lajes, perfeito? E aí o cara de baixo está baixando o preço loucamente. Então o cara de cima só muda de andar. Então você acaba competindo muito com você mesmo quando o fundo imobiliário não é dono do imóvel como um todo ou não é majoritário. Quando ele não é majoritário no imóvel, ele acaba tendo pouca opinião na gestão. E isso acontece com uma certa frequência. Então, além de ter a competição entre imóveis, pode acontecer intra-imóvel. O cara só trocar. E às vezes você não quer fazer essa redução no aluguel e você acaba não tendo escolha, porque senão você vai acabar perdendo o seu próprio locatário. Mas qual que é a vantagem disso, o outro lado da moeda? É fácil repor. Se alguém saiu, é fácil colocar outra pessoa. Então esse alto giro é uma desvantagem e uma vantagem também, porque é muito fácil você preencher um andar, 2 andares de uma laje corporativa. Outra vantagem dessa categoria de fundo imobiliário são inquilinos melhores, inquilinos bons, são empresas boas, são empresas sólidas, diferente do imóvel particular, que pode ser para o seu primo, pode ser para o João. Os inquilinos, eles tendem a ter uma qualidade boa, uma equipe jurídica muito forte, com a equipe jurídica muito forte do gestor, que fazem um contrato. Então, o inquilino, ele tem uma qualidade, ele tem um interesse em ficar no imóvel. Apesar de ser fácil ele sair, ele tem sempre essa vontade de querer ficar lá porque ele está estruturado. E nesse tipo de imóvel,
grande maioria dos contratos são contratos típicos, o que para mim é uma desvantagem grande. O que é um contrato típico? É um contrato padrão de loja, que, por exemplo, a pessoa quer sair, ela paga alguns meses de multa, usualmente 3, e sai fora. Eu busco majoritariamente contratos atípicos. O que é um contrato atípico? Quem viu a outra aula que eu comentei já sabe. É um contrato que, uma vez que a pessoa quebra o contrato, ela queira sair do imóvel, ela tem que pagar até o final. Isso dá uma segurança muito grande para o acionista, para o investidor e para o dono do fundo imobiliário. Então, esse tipo de imóvel tem essa desvantagem no meu ponto de vista, que é o contrato típico. E eu quero que vocês pensem algumas coisas quando você vai adquirir esse tipo de imóvel. É importante que você pense o seguinte: quando você vai comprar um imóvel particular, você compraria um imóvel sem olhar? Não, você não compraria um imóvel sem olhar, certo? E muita gente compra fundo imobiliário sem olhar o imóvel, sem ver uma foto, sem ver a localização. Pelo amor de Deus, vejam o imóvel, vejam a foto, usem o Google Maps, vejam o relatório, olhem a localização do imóvel. É perto de um centro urbano? É perto de um lugar de muita movimentação? Olhem o imóvel, olhem aonde é a localização, vejam uma imagem da qualidade do imóvel, ele é perto de indústria. A localização de um imóvel e a cara dele é fundamental para você decidir comprar alguma coisa ou não. Se você não compraria um imóvel seu sem olhar a imagem do imóvel, sem pelo menos conhecer o imóvel, por que você vai fazer isso com um fundo imobiliário? Jamais faça isso. Quando você vai comprar qualquer fundo imobiliário, mas em particular lajes corporativas que depende muito da localização dela, olhe o imóvel, olhe a localização, veja do que é perto de empresas, é perto de centros urbanos, enfim, é perto de avenidas, são lugares que tem interesse para o cara ficar lá, então tenha esse filtro quando for falar de lajes corporativas. E qualquer imóvel, na realidade. É impressionante a quantidade de pessoas que compram um fundo imobiliário só olhando os fundamentos. Eles são importantes? Lógico que são. Só que, se você não olhar o imóvel, você não sabe o que você está levando. Beleza? Então, esse aqui é um panorama geral das vantagens e desvantagens de lajes corporativas. O segundo favorito meu são galpões logísticos, que entre os 3 favoritos é o mais favorito de todos, é o que eu mais gosto das 3 categorias. E por que eu gosto tanto de galpões logísticos? Primeiro, também são imóveis de altíssima qualidade. O imóvel de um galpão logístico, ele tem uma qualidade muito grande, visto que usualmente são centros de distribuição, são prédios com uma arquitetura, uma engenharia um pouco mais complexa. E uma das principais vantagens para mim é o menor giro e a alta fidelização que esse tipo de fundo tem. Como assim, Matheus? Qual que é o contraste de um fundo de laje corporativa e de um galpão logístico? Concorda que com uma laje corporativa a pessoa pode mudar de andar, pode mudar de prédio com uma certa facilidade e os contratos são típicos também. Mas em um galpão logístico, concordam comigo que além do imóvel ser maior, ser um pouco mais complexo de toda a mobilização de um inquilino, o ponto geográfico é importante? O ponto geográfico ele é estratégico, porque usualmente um galpão logístico é um CD, que é um centro de distribuição da empresa. Então aquele ponto é importante na movimentação logística da empresa. É um ponto logístico. Logo, não é tão fácil a empresa sair desse galpão e ir para um outro lugar, porque o ponto geográfico é importante. Então isso gera uma fidelização maior, dos clientes, dos locatários no caso, o que para mim é uma excelente vantagem. Os inquilinos são inquilinos melhores, são inquilinos muito grandes, usualmente grandes empresas, são contratos muito bem feitos, contratos longos e principalmente contratos atípicos. Contratos atípicos para mim é uma das principais vantagens de galpão logístico. Se a pessoa quiser sair, ou o cliente quiser sair, ele vai sair, ou o locatário, e ele vai pagar até o final do contrato. Isso gera uma maior fidelização. Além do ponto geográfico ser estratégico, toda a estrutura ser mais complexa, a movimentação ser mais complexa, o contrato é atípico. Logo, a chance daquele contrato ser cumprido é muito alta. E isso gera o quê? Eu comentei lá atrás. Isso gera maior previsibilidade. A maior previsibilidade diminui o meu risco e eu trabalho para diminuir o meu risco. Logo, o galpão logístico tem todas essas vantagens e características em relação a lajes corporativas. Obviamente, qual que é uma desvantagem? Uma vez desocupado, que saiu, é mais difícil repor, você concorda? Uma vez que o locatário saiu, aquele ponto que era estratégico para aquela empresa, será que eu vou conseguir colocar uma outra empresa ali que tem a mesma característica, tem a mesma distribuição logística? Porque não existe almoço grátis. São os dois lados da moeda. Porém, a fidelização é uma vantagem muito grande para mim.
E o terceiro tipo de fundo imobiliário que eu gosto demais são fundos em shoppings. E é impressionante como vem crise, vai crise, esse setor é extremamente resiliente, Uma vez em uma live de fundo imobiliário, uma colega perguntou: mas Matheus, você não acha que o e-commerce vai matar o shopping? Eu sinceramente acho que não vai matar o shopping. Pode ser que afete? Pode e afeta de fato. Só que ir ao shopping é um evento, as pessoas não vão ao shopping só para comprar. Tem a praça de alimentação, tem cinema, tem evento, tem o passeio, tem a pessoa que quer sempre ver o produto. Enfim, é um evento ir ao shopping. Então não é só o produto em si. E vem crise, vai crise e o setor se mantém resiliente. É impressionante como esse setor tem uma grande força no mercado. Mas eu não gosto desse fundo só por essa resiliência. A resiliência é sim um dos pontos, mas vamos lá. Os imóveis são de altíssima qualidade também. Toda a estrutura que tem que construir nesse imóvel tem uma alta qualidade e, obviamente, tem alto giro. As lojas em shoppings trocam muito mais fáceis com o galpão logístico, até mais fácil com uma laje corporativa. Porém, é os dois lados da moeda. É fácil você repor e é fácil você perder. Isso gera um alto giro. Tem um lado da moeda que aumenta o risco e o lado da moeda que controla risco. Um outro ponto são inquilinos variados. Isso acaba sendo bem interessante. Tem lá a loja de roupa, loja de comida, supermercado, loja de estética, enfim. Tem uma série de tipos de inquilinos que afetam em momentos diferentes de crise, que se afetam em momentos diferentes da economia. Logo, o shopping é bem versátil quanto ao tipo de inquilino que tem. Isso acaba sendo uma característica que é uma vantagem para ele. O tipo de contrato usualmente é atípico, mas também por ser loja pode ser contrato típico. Você tem que aprender a buscar isso no relatório gerencial que a gente vai ver daqui a pouco, mas o tipo de contrato oscila bastante. E uma característica bem interessante também é que os shoppings, os fundos imobiliários de shoppings, usualmente não são majoritários. Isso é meio que uma praxe de mercado. Quando o cara que constrói o shopping, ele pega parte do shopping para ele e acaba não passando para o gestor do fundo imobiliário. Então, em média, os fundos imobiliários de shopping, alguns têm vantagem sobre isso, mas alguns não, eles não são majoritários no shopping. Eles devem ter 20, 30, 40% de vários pequenos shoppings ou grandes shoppings. Ou seja, a gestão não decide muito o que fazer com o shopping. E eu, quando busco qualquer fundo imobiliário, eu busco o seguinte: o fundo imobiliário que é majoritário no imóvel que ele tem, porque eu quero que a gestão decida o que fazer. E em shopping é comum que o gestor não seja majoritário nisso. E uma outra vantagem ou mais característica desse tipo de fundo é que a receita é mais variável. Enquanto os outros fundos, o aluguel é muito mais previsível, o reajuste é em cima da inflação, o reajuste é completamente já contratuado, os shoppings, usualmente você que é dono de um imóvel, você pode usufruir do percentual de vendas e o percentual de estacionamento também. Como que isso funciona? Quando você é dono de um shopping center, no contrato que você faz com os lojistas, usualmente, além do aluguel, tem um percentual que você recebe das vendas. E usualmente também tem um percentual que você, dono do shopping, recebe do estacionamento. Então, esse tipo de fundo imobiliário é o que mais oscila em termos de resultado de dividendos. Enquanto os outros a gente vai ver que é muito mais estável, esse acaba tendo picos em épocas de alta movimentação do varejo, em épocas que o mercado do varejo está aquecido. Então, esse tem uma receita mais variável em função da economia. Matheus, isso é bom ou isso é ruim? De novo, isso é uma característica do fundo. Esse é o único fundo que, em teoria, pode se aproveitar de grandes altas do mercado, de grande aquecimento da economia na parte do varejo e movimentação. Essa é uma vantagem. E por que seria uma desvantagem se, de repente, imagine que a economia desaquece e eu recebo menos, mas o aluguel está contratuado, porque o mercado é soberano, o mercado está sempre à frente, ou seja, isso já está embutido no preço do fundo imobiliário de shopping. Logo, se de repente você comprou um fundo imobiliário e começa a ter uma queda na previsão de vendas, começa a ter uma queda na movimentação do shopping, isso vai afetar o seu resultado. Porque você comprou com uma expectativa. Se essa expectativa não foi cumprida, o risco que você tomou foi cobrado. Então isso não é bom e não é ruim. É uma característica desse tipo de fundo imobiliário, o que para mim, Matheus, é um atrativo. Eu quero poder me beneficiar do aumento das vendas. Eu quero poder me beneficiar disso na forma de aluguel. Então, esses são os 3 tipos de fundos imobiliários que eu mais gosto: lajes corporativas, galpões logísticos e shoppings. E para tornar a aula mais prática possível, vamos analisar um fundo de cada?
E vai ser uma análise relâmpago, pessoal. Eu não vou me estender muito aqui para não ficar uma coisa mais tediosa, mais morosa. Eu vou ser um sniper. Eu vou nos pontos chaves que você realmente tem que analisar em um fundo imobiliário. Você não pode analisar um fundo imobiliário sem passar por esses pontos no mínimo, beleza? Se você quer aprender no detalhe, com muito mais calma, muito mais pausa, recomendo de novo que você veja a aula que eu mostro exatamente como analiso cada fundo imobiliário, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá. Eu gosto muito de usar esse site aqui, tá? O Funds Explorer. O Funds Explorer para mim é um site gratuito, não tenho vínculo nenhum com o site, eu gosto demais dele. Ele pega os fundos imobiliários e compila muito bem para você poder comparar fundo A com o fundo B na ordem. Porém, o lugar mais confiável sempre para você analisar um fundo imobiliário é no site da Bovespa, no relatório oficial dele. Mas esse site aqui é muito bacana. E eu vou começar analisando o HGRE11, que é um dos meus fundos favoritos de lajes corporativas. Além de ser um fundo muito didático, tá? Eu acho que é importante ter um fundo didático aqui para passar para vocês. Eu gosto muito dos fundamentos. É uma recomendação? Jamais. Esse canal não faz recomendações. É simplesmente uma análise de um fundo para você entender como é que eu faço. Vamos lá. Primeira coisa que você tem que olhar é qual que é o segmento do fundo. Eu sabia já que ele é de lajes corporativas. Eu olho também a liquidez diária. Ele tem 25 mil negócios por dia. Show de bola. Para mim, 5 mil ou mais é interessante. Eu ignoro o último rendimento dividend yield porque é do último mês. Me importa a história. Patrimônio líquido, para mim acima de 1 bilhão eu gosto de um fundo robusto, quanto mais patrimônio ele tiver, melhor, ele tende a ser mais resiliente. E como último do último filtro, eu olho o P por VP, é o último filtro que eu utilizo, eu não deixo de comprar por isso ou não, mas também 1.2 para mim é saudável. Legal? Quer entender o que é o P por VP? Vai na outra aula que eu explico detalhadamente, não vou gastar tempo aqui. E você que está entrando para analisar um fundo imobiliário, você vai sempre ler a proposta do fundo. Ele é um fundo imobiliário do tipo tijolo, beleza? Segmento de lajes corporativas, escritórios comerciais. Você vai ver o gestor do fundo, que aqui ó, é Credit Suisse. O fundo existe desde 2007, show de bola. O fundo existe há um certo tempo. Quanto mais tempo o fundo existe, para mim é um ponto positivo. Ele pode fazer alienação, locação, arrendamento, show de bola. Quero saber o que ele pode fazer, aquisição de imóveis ou parcelas. Tem fundo que não pode adquirir novos imóveis. Eu gosto quando ele pode adquirir. Olha, o administrador, Credit Suisse, show de bola. Gosto muito da Credit Suisse. Ele comenta os recursos dele, como que vai ser utilizado. A taxa de administração, 1% ao ano. Para mim está meio que no limite já de quanto eu aceitaria pagar em um fundo imobiliário, mas show de bola. Aqui meio que é um padrão, tá? O fundo imobiliário é por lei obrigado a distribuir 95% do que lhe sobra para ele depois de pegar o aluguel e pagar os custos a cada 6 meses. Isso acaba sendo um padrão, beleza? E vocês vão ler isso aqui com bastante calma. Eu não vou ler porque eu já li algumas vezes e a ideia é que esse é bem objetivo. Aqui tem o histórico de cotação do fundo imobiliário. Você pode olhar a cotação, mas se você que nem eu e não compra por preço, compra por valor, você pode ignorar. Legal? Aqui é um compilado do que a gente já viu que o site faz, o segmento que ele atua, a taxa de administração, não tem nenhuma outra taxa adicional, o tipo de gestão é ativa, eu quero gestão ativa, não gestão passiva. Bacana. E olha aqui como esse site é bacana. Tem um vídeo mostrando os imóveis, tem a foto dos principais imóveis. Como que você vai comprar um fundo imobiliário sem pelo menos olhar o tipo de imóvel que ele tem. Aqui ele vai te falar o objetivo e a política do fundo, é bacana você dar uma olhada. E aqui começa a me interessar bastante. O histórico de dividendos do fundo. Olha, quem aqui já viu um pagamento de dividendo de ações sabe o quanto volátil que ele é. Isso aqui mostra a segurança e a previsibilidade do negócio. Ele é muito estável. Tirando esse mês aqui que pagou muito com algum evento não recorrente, é muito estável. É um pagamento de dividendos com muita estabilidade. Ou seja, ele pagou no último mês 0,74. Há 2 meses atrás, 0,74 reais por cota. A chance é que ele continue pagando isso pelo próximo tempo. Por quanto tempo? Não sei, tem que ver os contratos. E aqui é o dividend yield. O que é o dividend yield? É o percentual de dividendo pago em função da cota. E o dividend yield está caindo. Isso quer dizer o quê? Primeiro, o que é o dividend yield? É importante revisar isso bem rápido. É o valor do dividendo pago pelo preço da cota. Se a cota, por exemplo, está R$100 e o fundo te paga R$1 de aluguel, o dividend yield é de 1%. Historicamente, o dividend yield ele vem caindo. Isso é ruim? Não necessariamente. Por quê? Porque o dividendo está constante. Se o dividendo está razoavelmente constante e o dividend yield está caindo, eu sei automaticamente que o preço está subindo. O que é o DI? É o dividendo pago pela cota. Se o dividendo pago está constante, então eu só sei que a cota está aumentando. A cota deve estar aumentando, o DI está caindo. Então o DI caindo, com o dividendo constante, não é um problema. O que te importa é o aluguel. O que te importa é o aluguel. É isso que vai para o seu bolso, beleza? Não é só o que importa, mas é uma das coisas que mais importa. Beleza?
Aqui o valor patrimonial. Observe que o valor patrimonial ele é relativamente constante, que é o valor do imóvel propriamente dito. Quando tem uma inclinaçãozinha um pouquinho maior, usualmente é a compra de um imóvel. E aqui já começo a confirmar uma coisa bem importante para mim. Eu gosto de fundos multi, que é fundo multi-imóvel, multilocatário, multi-inquilino. Ele tem 22 imóveis em 4 estados, a grande maioria acaba sendo concentrado em São Paulo, que para mim, em termos de rentabilidade, é o estado de maior economia do Brasil, então tem bastante sentido estar concentrado nisso. Tem também no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, o endereço dos imóveis para você jogar no Google Maps. E aqui um dos principais indicadores, tá? Dos principais indicadores de fundo imobiliário, a vacância, ou seja, é o quanto está desocupado do imóvel. E como o que te importa, no fim das contas, é o aluguel, o quanto está desocupado do imóvel é imperativo. E aqui mostra um histórico desde 2019 do quanto está desocupado. Apesar de parecer alto, 17% de desocupação financeira e 17% de ocupação física, em lajes corporativas, isso é comum, tá, pessoal? Até 20%, 20% começa a me incomodar, mas é comum. O que eu quero aqui? Ver constância ou queda. Ou seja, ele está conseguindo manter a desocupação em torno dos 17%, deu uma subidinha agora em janeiro para 21%, tem que ver se isso vai acontecer com maior frequência ou não, mas manter a estabilidade, preferencialmente caindo, é o que eu quero. Eu não quero ver a vacância aumentando. E você sempre vai olhar o último relatório gerencial do fundo. Esse é o documento oficial dele que de fato importa. O site ele compila um monte de informação, eu sei, mas esse é o relatório que você tem que olhar. De novo, vou ser bem objetivo aqui, peguem e leiam isso como um todo. A última vacância financeira, o valor patrimonial dele, o rendimento por cotas. Aqui você aprender a analisar o resultado da composição de um fundo imobiliário é bem legal, não é o objetivo dessa aula de hoje, mas é importante você enxergar isso. Alguns pontos chaves, isso aqui é bem legal você comparar. É o rendimento do fundo, certo? Reinvestir no aluguel em comparação com o CDI e com o IFIX. O IFIX é meio que o Ibovespa dos fundos imobiliários, tá? É um índice que pega os principais fundos e mensura o rendimento deles. Então pode ver que é um fundo que acompanha o IFIX, ele acompanha majoritariamente o IFIX. E olha que legal, essa linha azul clara aqui é o rendimento, é o ganho de capital do HGRE, ou seja, é a valorização só com o imóvel. Mas se você computar o aluguel pago, ele não só ganha do CDI, como ganha do próprio IFIX. Então por isso que é importante você sempre ter isso na cabeça. O que importa é o aluguel e se você está construindo patrimônio, reinvestir o aluguel. Legal? Outros pontos chaves. Aqui eu confirmo o terceiro multi. Olha aqui a lista de locatários que ele tem, a quantidade de empresas diferentes. Ele investe 95% em imóveis, os outros 5% ele investe em outros fundos ou em renda fixa. A localização dos imóveis, a radiografia que ele tem. E aqui é importante pra caramba, aqui eu preciso analisar. Se você pular essa parte, capaz de você fazer um erro gigantesco. O vencimento dos contratos é importantíssimo para mim. 72% dos contratos vencem daqui 4 anos ou mais. Isso para mim é excelente, o vencimento de contrato lá na frente, ou seja, eu tenho pelo menos uma expectativa de 4 anos de receita de 72%. E os contratos vão ser revisionados ao longo dos anos. Matheus, o que é revisão? Mexer no aluguel, mexer em alguma coisa técnica, taxa de administração do fundo, ou seja, é uma revisão de alguns pontos chaves do contrato, mas o contrato realmente só vence depois de 2023. Isso aqui importa muito mais do que o revisional, beleza? Isso aqui também é bem importante, é o índice de reajuste, tá? O contrato ele tem que ser reajustado. Nesse caso aqui, 80% é reajustado em cima do IGPM e quase 20% em cima do IPCA. O IGPM é basicamente a inflação voltada para o mercado imobiliário, tá? Ele acompanha muito de perto o IPCA, ou seja, quase 100% dos contratos são reajustados em um índice parecido com a inflação. Logo, você consegue proteger o seu capital da inflação com renda variável, com fundo imobiliário. Bacana? Aqui a localização dos imóveis e aqui vai falar imóvel por imóvel. Acabou não falando se o contrato é típico ou atípico. Usualmente são contratos típicos, mas é importantíssimo que você busque isso e busque também a participação do gestor nesses imóveis, tá? Ele é o majoritário, ele não é o majoritário, busque os outros relatórios para enxergar isso. Eu não vou me estender muito aqui, mas para vocês verem que desses pontos chaves, acabou faltando só em algum lugar falar se ele é majoritário ou não e o tipo de contrato que deve ser usualmente os contratos típicos. Entenderam? Esse aqui é uma revisão, um ponto relâmpago, tá? De um fundo de laje corporativa. Vamos agora para um de shopping centers.
que é o HGBS11, que eu gosto bastante também. Mesma análise, tenta você aí que está vendo essa aula, ver se consegue fazer comigo. Liquidez diária, quase 55 mil negócios, show de bola. Patrimônio líquido, 2,4 bilhões, ponto a favor também. P por VP, perto de 1,2, muito bom. Fundo tipo tijolo, shopping centers, o que ele pode fazer? Mesma coisa, deem uma olhada, quanto tempo o fundo existe, quais são as taxas de administração, 0,6%, para mim, ponto a favor dele. A distribuição de rendas acaba sendo exatamente a mesma, ele fala exatamente a data que ele vai te pagar o aluguel. Leiam isso aqui com calma, legal? Beleza? A cotação também, quem quer olhar, pode olhar, mas se você, assim como eu, não olha preço, olha valor, acaba pouco importando a cotação. Aqui a sumarização, também só 0,6%, só, né? 0,6% ao mês de taxa, ao ano de taxa de administração, o segmento que ele está, desde quando o fundo existe, cadê a data de fundação do fundo? Acabou não falando aqui também, mas tudo bem, é importante você achar isso, legal? De novo, a foto dos shoppings, o shopping da Penha, a participação no shopping Dom Pedro. É importante você olhar quais são os shoppings que tem e enxergar a qualidade do imóvel. Você vai ler a política objetivo do fundo. E aqui também histórico de pagamento de dividendos. Ele tem mais picos que o outro, reparou? Ele tem mais picos que usualmente está atrelado ao que eu comentei lá atrás, lembra? Que o dividendo do shopping é em função da venda, em função do estacionamento. Então, apesar dele ser bem estável também, tem momentos de maiores pagamentos. Vamos ver, olha o mês aqui que é dezembro de 2014, junho, meio de ano, fim de ano. Enfim, depende muito dos picos e do tipo de contrato. Legal? De novo, dividend yield caindo. Mateus, isso é ruim? Não, olha o dividendo, está estável. Se o dividend yield está caindo e o dividendo está estável, eu sei automaticamente que a cota está subindo. O valor patrimonial também mais estável, porque tem a ver com função do imóvel. E aqui, de novo, outro ponto importantíssimo. Eu confirmo, na verdade, 3 multis já, né? Porque o shopping nunca tem um locatário só. Multi. 16 ativos em 5 estados, a maioria em São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Mato Grosso. Legal. Então, também confirmei essa diversificação que é extremamente positiva para mim, o endereço dos imóveis e aqui a vacância. Olha como no shopping está conseguindo manter a vacância bem abaixo de laje corporativa, o que também é uma vantagem. Por ter um giro muito alto, a vacância tende a ficar em alta em lajes. Em shoppings também pode acontecer, mas é bem mais estável e manter a vacância baixa, até se olhar no pé da letra caindo, o que acaba sendo um ponto a favor, é bem interessante também. E, de novo, abrir o relatório gerencial do shopping. Vocês vão ver que cada relatório gerencial é de um gestor diferente. Então, muda o relatório. Por isso que o site é bom. Ele compila as coisas exatamente iguais na mesma ordem. Legal? Comentando também o que a gente já viu, o valor de mercado do fundo, as regras de funcionamento dele. Quem nunca viu seu gestor, leia o cenário. Ele fez até aqui uma visão do cenário para isso. Ele comenta os Estados Unidos, da China, bem atualizado. É bem bacana esse tipo de relatório. O retrospectivo de 2019, o que aconteceu? Reparou como cada gestor apresenta de uma forma diferente? Olha aqui, ó, a participação deles. Olha só como eu comentei, ele acaba não tendo sendo não tão majoritário, ele é mais majoritário no Shopping West Plaza, os outros ele tem 15% de cada um. Entendeu como acaba não tendo o poder de gestão efetivo em cima do shopping? O resultado do fundo financeiro, a DRE, analisem isso, é bem interessante você olhar. Histórico de rentabilidade, já vimos também. Mesmo gráfico, mesma comparação. Olha o valor da cota reajustado com o rendimento. Ganha não só do CDI, como do próprio IFIX também. Eu gosto de fundo que tem essa vantagem em relação ao próprio índice. Entenderam? Olhem como aqui sim eu confirmo também. A carteira diversificada, a diversificação dos operadores. É importante você entender o quanto da carteira representa cada shopping. Ele está concentrado em um shopping ou está bem diluído? Ele investe 83% nos imóveis, o restante são outros FIIs, outros aplicativos, outros investimentos de renda fixa. Bacana? Leiam isso daqui, é um relatório de 12 páginas, não é 12 páginas? 37 páginas, aqui é um pouquinho mais longo, mas você vai colocar o dinheiro aqui por 10 anos. Não vale a pena você ler uma vez, pelo menos, 37 páginas, para entender a regra do jogo, a vacância caindo. Dá uma agilizada aqui, aí que shopping por shopping, o quanto representa na carteira. Olha aqui a participação. Esse é um dos poucos fundos de shoppings que ele tem a grande maioria da posse dos shoppings. Então eu gosto muito dele por causa disso, tá? Usualmente os shoppings eles não têm a posse, tá? Eles não têm a posse, assim como eu comentei. Só que
é 16% da carteira, só que ele tem 87% desse shopping, ou seja, ele decide o que fazer com o shopping da Penha. Legal? Olha os outros shoppings também, vão dar uma olhada. Ele faz análise por análise de shopping. No West Plaza, ele tem 90% do shopping. O que eu falei ali em cima, pessoal, era a participação da carteira, tá? Não a posse do shopping. Então ele tem 90% do shopping também. Reparem, isso é bem interessante, isso é bem importante. O Shopping São Bernardo, beleza, ele não é majoritário nesse, tem 35%. Mas é muito comum nos shoppings nenhum acabar tendo isso. Nenhum tem isso. 20% do Moca, então tem 2 que ele tem majoritário, 2 que ele não tem. Enfim, 59% no Tivoli. Analisem, olhem, você vai ver que esse fundo em particular, ele é majoritário na maior parte dos shoppings, o que para mim é uma vantagem, é um diferencial competitivo em relação a outros fundos de shoppings. Beleza? Entenderam até agora? Vamos para o último fundo. Eu vou pegar o GGRC de fundos de lajes corporativas. Não vou analisar o HGLG, que é o meu favorito, que eu já analisei na outra aula, para a gente mudar um pouquinho aqui também. E mesma coisa, terceira vez, você vai aprender agora, se não aprendeu ainda. Liquidez diária, 26 mil negócios, patrimônio líquido, 700 milhões, show de bola. Para mim, perto de 1 bilhão é positivo, abaixo de 100 milhões eu fico mais ressabiado, mas 800 milhões para mim está muito bom. Nesse momento, P por VP está sendo saudável também. Segmento de galpões logísticos, bacana, deem uma olhada na mesma coisa, vejam a regra. Foi constituído em 2016, é um fundo um pouco mais novo, não que isso mata o fundo para mim, mas eu fico bem mais ressabiado quando o fundo é novo. Se eu não conheço o gestor, o administrador é Capital Markets, dê uma olhada na regra dele. Taxa de administração 1.1, um pouquinho mais pesada, o que não inviabiliza, só é um ponto contra para o fundo, legal? Leiam essa regra aqui. De novo, a cotação, quem quer olhar, olhe à vontade. Eu acabo pulando a cotação, não importa muito para mim, mas fique à vontade. Taxa de administração só 1.1, não tem nenhuma outra taxa. Beleza, as regrinhas básicas aqui do fundo, de logística, gestão ativa, coisas que importam para mim. Novamente, olhe o videozinho para mostrar os imóveis, bacana. Histórico de dividendos, tá vendo porque eu não gosto tanto de fundo novo? Eu não consegui ver se tem um padrão, se ele é mais estável, se ele não é, eu não consigo olhar ao longo do tempo, o que só aumenta o risco. Não quer dizer que o fundo é pior nem melhor, mas do meu ponto de vista ele aumenta o risco. E olha como o dividend yield também acompanha essas grandes oscilações. Beleza? O valor patrimonial dele também relativamente estável e também é um fundo multi, o que é um ponto muito a favor para mim. Tem 15 imóveis em 8 estados. Esse aqui é bem mais diversificado. Ele é concentrado em São Paulo e em Goiânia, mas também tem no Paraná, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Novamente, e olha que ponto legal, ele consegue manter a vacância em zero, tá tudo 100% ocupado, o que para mim é muito interessante. Usualmente contratos mais novos começa tudo muito ocupado, então para mim é uma grande vantagem um fundo conseguir manter tudo muito bem ocupado. A gente vai sempre buscar o último relatório gerencial, que deve ser no informe mensal nesse caso aqui, ele mostra de um jeito um pouquinho diferente, vamos ver se ele tem aqui, informe trimestral. Ele aqui realmente compara a parte dos resultados da empresa, a parte da participação dela. Acabou não puxando aqui a parte do relatório gerencial igual aos outros. O que você tem que fazer? Ir no site da Bovespa e buscar esse relatório, para você ver realmente todas as informações referentes a ele. Mas como a ideia aqui é pegar um de cada e te mostrar as grandes diferenças, e a gente já fez 2 análises do relatório, acho que a gente pode simplesmente pegar e abstrair para esse ponto. Mas a grande sacada é: primeiro, vocês têm que tirar algumas coisas dessa aula. Primeira coisa, entender o risco de um fundo imobiliário comparado com renda fixa e comparado com ações. Pegou esse ponto? Segundo, entender que o fundo imobiliário ele é um pouco complexo, porque você tem que entender qual característica de qual imóvel você está sendo sócio. Não é simplesmente você olhar o aluguel, o dividend yield ou a taxa de administração. É o contexto. Entender que, dentre os tipos de fundos que existem, cada um tem uma vantagem, uma peculiaridade diferente. Isso é importante que você entenda a diferença entre o fundo de shopping, de laje corporativa e de galpão logístico. Você tem que entender isso. E se você quer que eu faça uma aula explicando os outros tipos de fundo, por que eu acabo não gostando tanto, e também as outras
tipos de fundos imobiliários propriamente ditos, como fundos de papel, fundos de desenvolvimento e fundos de fundos, também comenta aqui embaixo. Mateus, faz uma aula dos outros tipos de fundos, por que você gosta deles, por que você não gosta deles, por que um fundo de papel paga um dividend yield mais alto e para você isso não é uma vantagem tão interessante. Enfim, é importante você entender sobre tudo. Coloquei aqui os meus favoritos. Se você quiser que eu fale sobre outros fundos, deixe aqui nos comentários. E depois que você entendeu o risco de um fundo imobiliário, os tipos que existem, é a vantagem de cada tipo de imóvel, que você aprenda a analisar um fundo imobiliário. Você coloque os principais indicadores, entender o que você tem que buscar para que você tome a sua melhor decisão antes de investir. E se você chegou nesse ponto aqui do vídeo e gosta desse conteúdo, deixa o like aqui embaixo, ajuda demais o nosso canal e também o YouTube a entender que esse conteúdo tem sentido para você e divulgar para as outras pessoas. Certo, pessoal? Qualquer dúvida, aqui nos comentários. Vejo vocês na próxima aula.